Ninguém chama o próprio filho de Judas. Em mais de 2000 anos de história humana, nenhum nome se tornou tão completamente sinônimo de um único ato. Políticos caem, impérios desaparecem, mas o nome de Judas permanece, atravessando gerações como um aviso sombrio gravado na memória coletiva da humanidade. Mas talvez exista algo perturbador nessa história que quase ninguém percebe. O mais assustador sobre Judas é que ele não parecia um monstro. Imagine a cena. Você está sentado numa mesa com 12 homens. Todos passaram anos juntos, comeram juntos, dormiram ao relento juntos, viram milagres juntos. E quando Jesus anuncia que será traído, ninguém aponta para Judas. Um por um, os discípulos perguntam: "Sou eu?" Isso muda completamente a história, porque significa que Judas parecia tão humano quanto todos os outros. Ninguém suspeitava, ninguém percebia. E isso levanta uma questão que deveria nos incomodar muito mais do que incomoda. Se o mal raramente se parece com o mal no começo, como você saberia reconhecê-lo dentro de si mesmo? Psicólogos modernos sabem que comportamentos destrutivos quase nunca surgem de forma repentina. Eles crescem lentamente, como rachaduras invisíveis se espalhando por uma parede. Primeiro vem a frustração, depois o ressentimento, depois a racionalização. E então, um dia, você acorda irreconhecível para si mesmo. Judas não começou como traidor, ele foi escolhido. Caminhou com Jesus por anos, ouviu seus ensinamentos mais íntimos. Testemunhou momentos que redefiniriam a história humana. Isso significa que, em algum ponto, Judas acreditou genuinamente. Então, o que aconteceu dentro da mente dele? Muitos estudiosos acreditam que Judas esperava um tipo diferente de Messias. Na época, inúmeros judeus aguardavam um líder revolucionário que destruiria Roma e restauraria Israel como potência política. Mas Jesus não liderava exércitos. Falava sobre amar inimigos, sobre humildade, sobre entregar a outra face. Imagine a devastação psicológica disso. Você dedica anos da sua vida a alguém acreditando que ele mudará o mundo de uma forma específica, apenas para perceber que talvez tenha entendido tudo errado. O cérebro humano reage de forma perigosa quando realidade e expectativa entram em colapso. Existe um conceito na psicologia chamado dissonância cognitiva. Quando duas crenças incompatíveis colidem dentro da mente, surge um desconforto psicológico intenso. E o ser humano fará quase qualquer coisa para aliviar essa tensão. Às vezes, mudamos nossa visão de mundo. Às vezes, mudamos os fatos. E às vezes, transformamos a admiração em ressentimento. Existe uma cena pequena nos evangelhos que quase passa despercebida. Quando Maria derrama perfume extremamente caro sobre Jesus, Judas reage imediatamente. Critica o desperdício. Diz que o dinheiro poderia ter ido aos pobres. À primeira vista, parece uma preocupação moral legítima, mas o texto acrescenta algo revelador. Judas cuidava da bolsa do grupo e roubava dela secretamente. Isso é importante, porque revela um padrão psicológico clássico. Pessoas raramente admitem seus verdadeiros impulsos nem para si mesmas. O ego humano cria justificativas nobres para esconder motivações mais profundas. Você provavelmente já viu isso fora da Bíblia. Pessoas sendo cruéis enquanto afirmam estar apenas sendo honestas. Pessoas movidas por inveja, convencendo a si mesmas de que estão lutando por justiça. Pessoas destruindo relacionamentos em nome da verdade. O cérebro humano é assustadoramente eficiente em transformar emoções sombrias em narrativas aceitáveis. Talvez Judas tenha começado a acreditar na própria mentira. Talvez tenha se convencido de que Jesus estava desperdiçando potencial, que alguém precisava forçar a situação. Porque o mais perturbador sobre traições humanas é que elas raramente parecem malignas para quem as comete. Dentro da própria mente, quase todo traidor acredita possuir uma justificativa razoável. Durante séculos, as 30 moedas de prata foram tratadas como símbolo definitivo de ganância. Mas existe algo estranho nisso. 30 moedas não eram uma fortuna. Não era dinheiro suficiente para transformar alguém em homem poderoso. Então talvez o dinheiro nunca tenha sido o verdadeiro motivo. Psicólogos modernos sabem que seres humanos não traem apenas por recompensa material. Muitas vezes, traição nasce da necessidade de recuperar a sensação de controle.
Quando alguém sente que perdeu direção, reconhecimento ou importância, a mente procura maneiras desesperadas de reafirmar poder sobre a própria narrativa. E existe uma possibilidade ainda mais desconfortável. Talvez Judas acreditasse que Jesus escaparia. Ele havia visto milagres, visto multidões incapazes de capturá-lo antes. Talvez parte dele acreditasse que a prisão finalmente obrigaria Jesus a revelar poder absoluto. Isso transformaria a traição em algo ainda mais humano, não puro ódio, mas uma tentativa desesperada de forçar a realidade a corresponder às próprias expectativas. Porque seres humanos fazem isso o tempo todo. Pressionamos pessoas, criamos conflitos, provocamos rupturas. Tudo porque acreditamos que sabemos como a história deveria terminar. E às vezes, destruímos exatamente aquilo que mais queríamos preservar. Mas talvez o momento mais revelador dessa história não seja a traição em si, seja o que acontece depois. Judas sente culpa, profunda culpa. Devolve as moedas, entra em desespero. Seu mundo psicológico desmorona completamente. Isso é crucial. Psicopatas raramente sentem remorso genuíno. Judas sentiu. O problema não foi a ausência de consciência moral. Foi incapacidade de suportar o peso da própria consciência. E aqui está o detalhe que deveria nos parar completamente. Pedro também falhou. Pedro negou Jesus 3 vezes, com medo, com vergonha, diante de estranhos. E mesmo assim, Pedro retorna. Judas não. 2 homens, 2 falhas profundas, 2 caminhos completamente diferentes. A diferença não foi a gravidade do erro. Foi o que cada um acreditava sobre si mesmo depois do erro. Psicólogos chamam isso de espiral de vergonha. Culpa diz, eu fiz algo ruim. Vergonha diz, eu sou algo ruim. E quando alguém começa a enxergar a si mesmo como irremediavelmente quebrado, a autodestruição se torna mais fácil do que vulnerabilidade. Judas parou de acreditar que ainda existia caminho de volta para ele. E isso continua acontecendo hoje. Pessoas cometem erros, ferem quem amam, destroem oportunidades. E então, em vez de buscar reparação, mergulham ainda mais fundo. Porque admitir que ainda existe esperança exige enfrentar algo extremamente difícil. Aceitar que você ainda merece retornar. Existe uma teoria psicológica chamada efeito da porta deslizante. Pequenas decisões aparentemente insignificantes alteram trajetórias inteiras. Uma conversa ignorada, uma frustração silenciosa, um ressentimento alimentado discretamente por meses. Grandes tragédias humanas quase nunca nascem de um único momento isolado. Elas são construídas lentamente através de centenas de pequenas escolhas invisíveis. Talvez Judas não tenha se tornado Judas no dia da traição. Talvez tenha começado muito antes, em pequenas decepções nunca verbalizadas, em orgulho silencioso, em expectativas secretas nunca confrontadas. E neurocientistas modernos descobriram algo desconfortável sobre isso. Grande parte das decisões emocionais acontece abaixo do nível consciente. Depois, o cérebro constrói histórias coerentes para justificar comportamentos já realizados. Isso significa que talvez Judas nunca tenha compreendido completamente a própria mente. E honestamente, talvez nós também não compreendamos. Quantas vezes você já tomou decisões movidas por orgulho enquanto dizia estar sendo racional? Quantas vezes ressentimento se disfarçou de justiça? Quantas vezes medo apareceu vestido de prudência? E então existe o beijo. Talvez o símbolo mais desconfortável já criado pela humanidade. Porque a traição não veio através de violência, veio através de intimidade. Um gesto normalmente associado a amor e lealdade se transforma em instrumento de destruição. As feridas mais devastadoras quase sempre vêm das pessoas mais próximas. Durante séculos, a humanidade olhou para Judas tentando entender como alguém pôde caminhar tão perto da luz e ainda assim acabar consumido pela própria escuridão. Mas talvez a pergunta mais perturbadora não seja sobre ele. Talvez Judas não seja um personagem bíblico distante. Talvez ele represente algo muito mais próximo. A parte da mente humana que transforma frustração em ressentimento, que transforma culpa em vergonha, que prefere a autodestruição à vulnerabilidade, que lentamente se convence de que já não existe caminho de volta. Você não sente moralidade se deteriorando em tempo real.
Não existe alarme interno. Existe apenas adaptação gradual, pequenas justificativas, pequenas concessões. Até que um dia você olha para trás e percebe que cruzou linhas que antes jurava nunca ultrapassar. Talvez a história de Judas sobreviva a 2000 anos não porque seja sobre traição religiosa, mas porque é um espelho. E a pergunta que ela deixa não é sobre ele. É sobre quais sombras você está alimentando silenciosamente dentro de si, convencido de que ainda tem controle sobre elas.